Em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18, o apóstolo João registra a visão de uma segunda besta que agora surge da terra. Diferente da primeira besta, que emergiu do mar sob o olhar do dragão, esta nova figura aparece do solo, possivelmente indicando uma origem distinta, mais especificamente ligada à terra de Israel. O contraste entre o mar, símbolo das nações gentílicas, e a terra, frequentemente associada ao povo judeu, parece intencional. Isso sugere que, enquanto a primeira besta é de origem gentílica, esta segunda tem raízes israelitas. A palavra grega therion é novamente usada para descrever esta figura, indicando que ela compartilha da mesma natureza feroz da primeira, apesar de sua aparência e funções serem bem distintas. Com a aparição desta segunda besta, temos agora formada uma tríade maligna: Satanás, a primeira besta, e esta segunda, que se estabelece como o falso profeta. Esta figura é descrita como tendo 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, o que indica uma aparência de mansidão e humildade. O cordeiro é, na Escritura, um símbolo do Senhor Jesus Cristo, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, onde ele é apresentado com 7 chifres, representando perfeição de poder. A segunda besta, com apenas 2 chifres, aparenta possuir autoridade espiritual, mas é uma imitação. Sua fala, no entanto, denuncia sua verdadeira natureza. Ela fala como o dragão, conforme o versículo 11. Este falar como o dragão não se refere ao som da voz, mas ao conteúdo das palavras ameaçador, mentiroso e assassino, como descrito em João, capítulo 8, versículo 44. O contraste entre sua aparência inocente e sua mensagem venenosa é alarmante. Esse engano se aprofunda quando observamos sua atuação política e religiosa. Ele parece surgir de forma legítima, por meios democráticos, conquistando a confiança do povo de Israel. Sua imagem pública será cuidadosamente construída para parecer messiânica e sua ascensão política o colocará como líder da nação, seja com o título de primeiro-ministro ou presidente. No entanto, por trás dessa fachada, ele servirá diretamente aos propósitos do dragão e da primeira besta. No versículo 12, João destaca que esta segunda besta exerce toda a autoridade da primeira, mas o faz na presença dela. Essa expressão pode indicar uma ação conjunta e pública, possivelmente transmitida para o mundo inteiro. Seu objetivo é claro: levar todos os habitantes da terra a adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A referência a essa ferida mortal, mencionada também no versículo 3, nos remete a uma tentativa de imitação da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A expressão usada aqui, viveu, exezem, é a mesma empregada em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, para descrever Cristo. Fui morto e revivei. No versículo 13, somos informados que esta segunda besta realiza grandes sinais, chegando até a fazer descer fogo do céu. Este sinal, semelhante ao feito pelo profeta Elias em 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 a 38, será extremamente convincente para os judeus que, conforme 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ainda buscam sinais como prova de autenticidade espiritual. Contudo, apesar dos sinais serem reais, como observamos no versículo 14, o objetivo é enganar. O verbo grego planao, usado aqui, descreve precisamente a obra de Satanás e seus agentes, sendo encontrado diversas vezes ao longo do livro de Apocalipse. Este falso profeta convence os habitantes da terra a fazerem uma imagem da besta. A palavra grega eikon, traduzida como imagem, carrega as ideias de representação e manifestação. Assim como o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus, conforme carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 15, essa imagem da besta não apenas representa, mas manifesta a presença da primeira besta.
Essa imagem será objeto de adoração, não por causa de realizações políticas ou econômicas, mas porque representa aquele que foi ferido de morte e reviveu. O texto reforça que essa cicatriz ainda estará visível, sinalizando um poder sobrenatural enganoso. A menção constante da imagem ao longo de Apocalipse, capítulos 13, 14, 15, 16, 19 e 20, demonstra sua importância no período final da tribulação. Ela se torna símbolo da idolatria, uma inclinação presente no coração do homem desde os tempos antigos, conforme carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23. A idolatria aqui não é imposta apenas pela força, mas através de uma religião ecumênica cuidadosamente construída pela segunda besta, que atua como porta-voz do dragão e da primeira besta. J. B. Phillips descreve com clareza a influência dessa figura. Sua missão é tornar essa nova religião atraente, unificando aspectos políticos e religiosos, manipulando a verdade com habilidade e utilizando todos os recursos de comunicação para moldar a opinião pública mundial. A sua eloquência hipnótica será usada para enganar até os mais cautelosos. A segunda besta é, assim, o perfeito porta-voz do homem promovido por Satanás, a primeira besta. Alguns estudiosos identificam estas duas bestas como representações do poder secular e religioso de Roma, sendo a segunda associada ao papado. Embora essa interpretação tenha apoio histórico, ela é limitada. As Escrituras descrevem essas bestas como figuras pessoais, envolvidas diretamente nos acontecimentos finais. Daniel, capítulo 11, versículos 36 a 39. Indica que a segunda besta será um judeu. E Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, fala de um profeta semelhante a Moisés, esperado pelo povo de Israel. Essa figura, portanto, será recebida como o Messias por muitos judeus, conforme João capítulo 5, versículo 43. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. O anticristo, como é chamado em primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 22, capítulo 4, versículo 3, e na segunda carta de João, versículo 7, assume aqui seu papel pleno. Ele é o substituto de Cristo, a personificação do engano religioso. A primeira besta assume o papel de antideus, a segunda de anticristo, enquanto o dragão representa uma oposição ao Espírito Santo. Esta trindade satânica busca imitar a trindade divina, mas com o objetivo de enganar, usurpar e destruir. Esta é a cena que João testemunha e que nós somos chamados a compreender, discernir e alertar o mundo sobre ela, enquanto há tempo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, lemos: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O verbo foi-lhe concedido já havia sido usado anteriormente nos versículos 3 a 5 deste mesmo capítulo, referindo-se aos poderes dados à primeira besta. Isso nos mostra que, também aqui, a segunda besta, identificada como o falso profeta, não age por si mesma, mas recebe poder sobrenatural de seu senhor satânico. Embora a primeira besta tenha recebido poder diretamente de Satanás, não há qualquer indicação no texto bíblico de que ela tenha realizado milagres. Satanás é astuto demais para permitir que dois realizadores de sinais e prodígios confundam os homens. Ele designa um único operador de milagres, o falso profeta. Dar espírito à imagem da besta é, sem dúvida, o ponto culminante da obra enganadora do anticristo. Na versão Almeida Revista e Atualizada, a palavra traduzida é fôlego, enquanto na versão Almeida Revista e Corrigida aparece como espírito. O termo grego pneuma ocorre 385 vezes no Novo Testamento, e, neste caso, refere-se a um espírito maligno inserido na imagem. É importante lembrar que apenas Deus pode dar vida, e esse sinal extraordinário ultrapassa qualquer capacidade humana, levando o mundo inteiro a reconhecer essa imagem como uma manifestação final
e sobrenatural do poder do falso profeta. Duas ações são descritas aqui, ligadas pela conjunção e. Primeiro, para que a imagem da besta falasse, e segundo, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Os tempos verbais indicam que esses dois eventos ocorrem de forma simultânea. Ao falar de forma oracular, essa imagem endossa as exigências do falso profeta com clareza e revela a natureza assassina do plano satânico. O objetivo é claro: os homens deverão adorar a besta ou enfrentarão a morte. A expressão todos os que indica que essa perseguição será universal. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, Israel foge. No versículo 17 do mesmo capítulo, o restante da sua descendência é perseguido. E no versículo 7 do capítulo 13, a guerra contra os santos. Agora, vemos que essa guerra alcança uma escala global contra todos os que se recusarem a adorar a imagem que fala. Esse cenário remete a paralelos históricos. Nos dias do apóstolo João, o culto ao imperador romano era promovido como uma forma de religião ecumênica, unificando diversas nações e povos. Séculos antes, Nabucodonosor, no 6º século antes de Cristo, estabeleceu uma imagem de ouro e ordenou sua adoração, como lemos em Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 7. Havia uma imagem imponente, um decreto real, a presença das forças armadas do império e um forno preparado para aqueles que se recusassem a adorar. As estratégias de Satanás não mudam e serão vistas novamente no império da besta, quando esta exigirá adoração mundial. São destes dias que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A campanha homicida da besta resultará em genocídio de proporções terríveis. O verbo abreviados, neste contexto, não deve ser entendido como uma redução literal das 24 horas de um dia, tampouco como diminuição do número de dias da grande tribulação, que são 1260 dias. Aqui, o termo tem o sentido de ser terminado. Se o massacre diário tivesse continuado ininterruptamente, a população da Terra logo teria sido extinta, mas será interrompido com a vinda gloriosa de Cristo. Que alívio será esse para o mundo? Seguindo para o versículo 16, vemos que o sujeito do verbo faz, do grego poieo, não está completamente claro. Não se sabe com certeza se as ações são promovidas diretamente pela imagem ou pela segunda besta. Entretanto, a forma verbal sugere que é esta segunda besta quem realiza os atos. Um novo verbo aparece, seja posto, indicando que os adoradores da besta voluntariamente pedem para receber o sinal como marca de lealdade. Eles desejam ser identificados publicamente com seu Deus, assim como os 144.000 foram selados por Deus em suas testas, como lemos em Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Esse sinal, o charagma, tem como pano de fundo um antigo costume mencionado em Isaías capítulo 44, versículo 5. E aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Também é comparável à prática do Novo Testamento de marcar escravos ou animais, como Paulo sugere figuradamente em Gálatas capítulo 6, versículo 17. O sinal representa propriedade. A marca na mão direita é acessível, mas pode ser removida por amputação. Já a marca na testa é visível e permanente. Mesmo nos nossos dias, tecnologias como laser podem marcar a pele de forma invisível ao olho nu, mas detectável por luz ultravioleta. Não devemos cair no erro de simbolizar a mão como classe operária e a testa como os intelectuais. Isso extrapola o texto bíblico. A abrangência está expressa nas 6 categorias mencionadas: pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Ou seja, toda a sociedade será atingida por essa exigência de adoração.
A marca de Caim, mencionada em Gênesis, capítulo 4, versículo 15, é um paralelo sombrio, identificando a linhagem da serpente, como declara a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. A importância dessa marca é reiterada em todo o livro de Apocalipse. Ela aparece novamente em 6 outras passagens. Capítulos 14, versículos 9 e 11, capítulo 15, versículo 2, capítulo 16, versículo 2, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 4. Aqueles que habitam sobre a terra se tornam adoradores da besta por livre escolha e se orgulham disso. Não há indicação de que esse sinal possa ser removido. Uma vez aceito conscientemente, o destino dessas pessoas se une ao da própria besta. Eles compartilharão da sua condenação. Estamos em Apocalipse, capítulo 13, versículos 17 e 18. A passagem trata da imposição de um sistema de identificação obrigatória. O versículo 17 diz que ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Este sistema, mais do que uma simples marca, revela um mecanismo de controle total sobre as atividades econômicas do cotidiano. Será exigido o uso desse sinal até mesmo para as transações mais simples, o que equivale, na prática, a um boicote econômico para aqueles que recusarem a se identificar com a besta. Essa imposição não será repentina. Ela começa como um juramento de fidelidade política, é reforçada por uma aliança religiosa promovida pela segunda besta e, finalmente, alcança sua fase mais cruel e absoluta, tornando-se uma exigência para a sobrevivência econômica. O cenário atual já aponta para essa direção. Com a popularização dos cartões bancários e transações eletrônicas, o uso do dinheiro físico torna-se cada vez mais obsoleto. Os salários são pagos eletronicamente, os cartões de débito substituem o papel moeda, e cada indivíduo possui um número único para identificar-se, desde o nascimento até a morte. Há estudos sérios sobre formas seguras e intransferíveis de identificação, incluindo tecnologias de marcação a laser em partes do corpo, a mão e a testa, sendo os locais mais citados. Ainda que esses sejam apenas sinais dos tempos, quando a besta estiver em pleno domínio, já na metade do período da tribulação, a tecnologia para marcar seus seguidores estará completamente desenvolvida e implantada. A interpretação desse versículo 17 apresenta 3 possibilidades principais. Primeiro, podemos entender que o texto oferece alternativas: o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Alguém pode ter um ou outro. Em segundo lugar, a interpretação sugerida por John Nelson Darby propõe que o sinal seja, na verdade, o próprio nome da besta ou o número do seu nome. Isso indicaria que pessoas de maior importância dentro do sistema teriam um número personalizado que refletiria sua posição e privilégios. Por fim, outra interpretação defende que o sinal representa o nome da besta em sua forma numérica, ou seja, um criptograma. Essa pode ser a mais clara das explicações, especialmente quando consideramos o que é dito no versículo seguinte. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, afirma que esse número é o número de um homem, e esse número é 666. As implicações práticas são assustadoras. Quem não tiver o sinal será impedido de realizar qualquer atividade econômica básica. E aqueles que demonstrarem fé verdadeira, ajudando os santos perseguidos com alimentos, roupas e abrigo, colocarão em risco as próprias vidas. No entanto, estarão revelando sua cidadania no reino de Deus e sua dignidade para entrar no reino milenar de Jesus Cristo, como ensinado pelo Senhor em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 36. A palavra sabedoria, usada aqui e também em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, nos aponta para a necessidade de mais do que simples raciocínio humano. O entendimento exigido é espiritual, como o profeta Daniel já havia anunciado em Daniel capítulo 12, versículo 10. Os sábios entenderão.
O discernimento dado pelo Espírito de Deus permitirá identificar a besta por meio desse número enigmático. Esse reconhecimento não será incerto ou debatido. Será claro para os santos, enquanto os seguidores da besta não perceberão nada. O número 666 é aceito como autêntico por todos os manuscritos confiáveis. O número 6 está ligado ao homem, pois foi criado no sexto dia, e o número repetido 3 vezes indica o auge da força humana, ainda que falha diante da perfeição de Deus, representada pelo número 7. O chamado para calcular esse número lembra a exigência de raciocínio e análise, como em Lucas capítulo 14, versículo 28, quando o Senhor Jesus fala sobre calcular o custo para construir uma torre. A prática de associar letras a números, chamada de gematria, era comum entre os rabinos judeus. Cada letra tinha um valor numérico específico. No alfabeto hebraico, por exemplo, as 10 primeiras letras valem de 1 a 10. Da 11ª à 19ª valem de 20 a 90 e, a partir da 20ª letra, valem 100, 200 e assim por diante. Muitos estudiosos já tentaram aplicar a gematria ao número 666, como James B. Smith, que sugeriu o nome do imperador romano Nero, usando a forma hebraica de seu nome, Kaiser Neron. Os valores numéricos das letras em hebraico somariam exatamente 666. Contudo, mesmo que esse cálculo seja possível, ele permanece apenas como uma hipótese. Diversos outros nomes podem gerar o mesmo resultado. E não devemos aceitar que Nero, um homem já morto, possa voltar para ser a besta. Isso contraria o ensino das Escrituras. A realidade é que a besta será alguém vivo, ativo, muito mais poderoso e influente do que qualquer imperador do passado. Quando ele surgir, os santos, iluminados pelo Espírito Santo, o reconhecerão com clareza e não precisarão ser especialistas em matemática para isso. O capítulo também nos apresenta 2 personagens-chave, representados pelas 2 bestas. A primeira besta, que sobe do mar, é o líder supremo do Império do Fim dos Tempos, um homem dotado de carisma e capacidade política, que centraliza o poder mundial, político, religioso e econômico. Ele é identificado como a ponta pequena de Daniel capítulo 7, versículo 8, como o príncipe que há de vir, em Daniel capítulo 9, versículo 26, e como o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Essa figura concentra a rebelião da humanidade contra Deus, descrita em termos claros no versículo 6, contra Deus. Já a segunda besta, que sobe da terra, é um personagem judeu. Ele está associado ao rei feroz de rosto de Daniel capítulo 8, versículos 23 a 26, de quem Antíoco Epifanes foi um modelo histórico, e também ao rei que fará conforme a sua vontade, em Daniel capítulo 11, versículos 36 a 45. Esse segundo personagem vem em seu próprio nome, lidera o povo judeu em uma falsa aliança com a primeira besta e é reconhecido como o falso profeta. A liderança dele engana sua própria nação, pois somente um judeu poderia levar os judeus a tamanha apostasia. Ele exige adoração à imagem da besta e assume funções sacerdotais, proféticas e régias, imitando de forma blasfema o verdadeiro Messias. Embora o apóstolo João fale do anticristo em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele não especifica qual dessas 2 figuras é o verdadeiro anticristo. No entanto, considerando que a nação de Israel é o foco e que o segundo personagem se apresenta como substituto de Cristo, parece evidente que ele seja o verdadeiro anticristo. O prefixo anti deve ser entendido como em lugar de, e não apenas como contra. Satanás, ao perceber que Israel rejeitou o Senhor Jesus, prepara um substituto para enganar o povo. Este falso profeta é chamado de o falso profeta, em Apocalipse capítulos 16, versículo 13, 19, versículo 20 e 20, versículo 10.
Ele é também o rei feroz de rosto, de Daniel, capítulo 8, versículo 23. E o rei que fará conforme a sua vontade, de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Ele toma para si os ofícios de sacerdote, profeta e rei, usurpando os atributos do Senhor Jesus Cristo. Vale notar que, embora muitos considerem a primeira besta como o anticristo, esse entendimento vem do uso alternativo do prefixo anti como contra, como em Salmo capítulo 2, versículo 2, onde os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mesmo assim, a identificação principal do anticristo com o segundo personagem permanece mais coerente com o contexto bíblico. Há também a colocação da imagem da besta no templo em Jerusalém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, afirma que o homem do pecado se assentará como Deus no templo de Deus. Esse evento ocorre na metade dos 7 anos de tribulação, sendo uma imitação blasfema do que ocorreu historicamente com Antíoco Epifanes, que colocou um ídolo no lugar santo. O Senhor Jesus também se referiu a esse momento em Mateus, capítulo 24, versículos 15 e 16, dizendo: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A partir desse ponto, os sacrifícios cessam e a apostasia atinge seu ápice. A aliança feita entre a primeira besta e o líder judeu é rompida ou revelada em suas verdadeiras intenções. É o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 28, versículos 14 e 15, sobre o concerto com a morte e o pacto com o inferno. As Escrituras revelam com clareza o cenário futuro de idolatria, apostasia e perseguição, tudo convergindo para pressionar a humanidade, inclusive comercialmente, a adorar a besta ou enfrentar a morte. Por fim, mesmo com todos os esforços de gematria e cálculos, devemos lembrar que a verdadeira identificação da besta será evidente para os crentes daquele tempo. Não será necessário adivinhar ou especular. Será um discernimento claro, dado por Deus, e os santos reconhecerão o inimigo do Senhor Jesus Cristo no auge do seu poder e saberão como resistir.